Que ótimo. Então, a partir desse momento, estamos gravando. Assim, quem não conseguir acompanhar aqui o real time, depois consegue ter acesso à gravação e até para quem quiser depois rever também a apresentação que o Marcos vai compartilhar com a gente, vai ficar disponível nos nossos canais, né, do YouTube. Então, antes de mais nada, então, novamente, bom dia para todo mundo, bom dia, Marcos. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade em compartilhar conhecimento e experiência aqui com a turma. Nós temos aqui associados e alguns convidados da Brad. Em função disso, a gente costuma fazer uma rápida apresentação só para situar aqui quem ainda não conhece a Brad, para todo mundo entender que a Brad é um ecossistema de empresas, né, que atuam no segmento de comunicação e marketing digital. As conhecidas agências, né? Antigamente a gente tratava somente como agências, hoje em dia, para ser mais inclusivo, a gente trata como agentes, que são empresas aí que atuam nesse nosso segmento, entregando, além de comunicação, ferramentas, soluções, enfim, todo tipo de serviço ou produto que possa ajudar os clientes a performarem aí melhor com as suas necessidades de comunicação e marketing nos seus produtos, nos seus serviços no mercado. Então, hoje a Brad reúne mais de 400 players que atuam nesse segmento, distribuídos aí pelo Brasil todo, com uma grande concentração em São Paulo, como em todos os outros segmentos. E a nossa missão aqui é tratar de assuntos de ponta, né, para que manter toda a turma informada aqui sobre as principais novidades, o que vem acontecendo, como esse webinar aqui que a gente vai trazer, repaginar também, em alguns momentos, alguns conceitos básicos. A gente trata muito de gestão, a gente organiza eventos presenciais, no mínimo a cada 2 meses aqui em São Paulo, e também espalhado pelas nossas 14 regionais aí nos outros estados. E organizamos um prêmio também bem interessante. Agora, no começo do ano, tivemos aí a versão do prêmio profissional do ano, o prêmio Abrad, tratando não só de profissionais de destaque do nosso mercado, mas de cases também relevantes que foram entregues aí pelas empresas que atuam nesse segmento no último período. Enfim, temos uma série de atividades aí, especialistas em gestão e especialistas em todas as ferramentas, né, que são aplicadas aqui no marketing. Então, a gente faz webinars aqui com uma certa recorrência e sempre privilegiando aqui os associados. Então, se você ainda não é um associado, fica o convite para conhecer o nosso ecossistema e participar e aproveitar o grande network que ocorre aqui, né? Tem uma troca muito rica, não só de informações, mas como de oportunidades de negócio nos nossos canais, principalmente no WhatsApp. Hoje, né, a gente tem um grande grupo e ali as empresas colocam suas dores, suas necessidades, e os outros associados acabam ajudando, colaborando ali rapidamente e em muitos momentos também solicitando parceiros para atenderem clientes em alguma especialidade que não atuam, ou até quando tem até um certo excesso de trabalho para atuar em parcerias. Então, é um ecossistema muito rico aqui que proporciona muitas oportunidades aqui de negócios e aprimoramento do conhecimento. Marcos, eu vou pedir que você mesmo se apresente com mais propriedade do que eu e já introduza o tema aqui para a gente poder começar a nossa jornada aqui de 60 minutos. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Paulo. Bom, eu sou Marcos Alonso, eu trabalho aí com SEO desde 2006. Trabalhei na Media Contacts, antiga, que era marca da Havas Digital, hoje Havas BTC. Depois eu trabalhei na Cato e de 2013 para cá eu tenho minha consultoria de SEO e também de marketing digital como um todo, focada em produtos Google, como é a ideia desse bate-papo aqui que a gente vai ter. A ideia aqui é apresentar algumas coisas, alguns insights aí desses anos aí de aprendizado que podem ajudar bastante aí todo mundo aí no gerenciamento de campanhas e coisas assim. São algumas coisas, algumas ah, pontos de princípios que ajudam na gestão de campanhas aí. Que vai ajudar, espero que ajude todo mundo aí do mercado.
começo a apresentação? Pode começar, vai embora. Agora é com você, Ah, tá Marcos. bom, então. Então, deixa eu compartilhar aqui. Eu aviso assim que entrar a tela aqui. Isso já está entrando, Marcos. Ah, Mais um entrou? minutinho. Ainda está escura. Agora sim, pode ir embora. Já Tá. está na tela. Então, a ideia é fazer um resumo essencial das ferramentas do Google e como que elas se integram aí, né? Isso daí é uma coisa que eu tenho visto como especialista em SEO, e nos produtos Google, eu tenho visto aí alguns pontos que podem ajudar aí todas as agências aí a gerenciarem seus projetos. A ideia é apresentar essas coisas. Bom, eu sou Marcos, como eu falei, profissional desde 2006. Passei pela Media Contacts, pela Cato e pela Curacautim Consultoria Digital. Essa eu comecei lá em 2013. A ideia era trabalhar só com SEO, mas aí apareceram as oportunidades de trabalhar com links patrocinados, principalmente. Então aí a gente teve alguns casos aí de estudo e aí a ideia justamente trazer para cá. Para a gente começar, vou apresentar aqui rapidamente de como foi a internet, né? De como foi a evolução. Aqui é a página do UOL em 98, na época da internet de escada, dos GIFs, dos pop-ups, que a gente não tinha métricas, né, confiáveis. Cada portal tinha seu tipo de métrica, como as coisas eram monitoradas, era uma bagunça, né, digamos assim. Não tinha um padrão aí das coisas como elas funcionavam. A busca em si, na época, ela acontecia através do KD e outras ferramentas de busca em que o cadastro era manual, tinha pouca confiabilidade e era baixa concentração. Então a gente tinha KD, a gente tinha a rua, a gente tinha ah, alguns outros sites onde as pessoas faziam a busca. Só que era muito pouco confiável. Tinha que entrar ali e fazer o cadastro. E de repente apareceu o Google. O Google ele entrou no mercado com a indexação automática. Eles desenvolveram o sistema de robôs, de buscadores, que começaram a entrar, passavam a entrar no site, indexar esse conteúdo e definir um algoritmo de posicionamento, que foi a grande mudança que eles tiveram, que mudou o patamar do mercado, né? E aí esse algoritmo de posicionamento, ele levava em consideração, obviamente, o conteúdo de cada página, o conteúdo dos sites e que foi a grande diferença do Google, que foi a questão da popularidade. Ai, desculpa. Pera, um momento. Sinto muito aí. A questão da popularidade. Então, o que que acontece? O Google ele fez o algoritmo dele. A gente tinha o PageRank, né? Na época, ele começou a considerar que cada link apontando para um site era como se fosse um voto de confiança. Então, isso daí começou a mudar porque começaram a aparecer sites definitivamente com boa confiança e relevância no posicionamento deles. E foi aí que eles começaram a ganhar confiança e as pessoas passaram a usar mais ele do que outros buscadores, né? Aí o KD começou a acabar, o Yahoo também fez uma plataforma de busca mais ou menos parecida, mas o Google começou a dominar aí a questão da busca. Com isso, eles fizeram o Google AdWords e começaram a vender esse outro serviço. A ferramenta de links patrocinados, ela tinha objetivos claros, a grande inovação deles foi a questão do leilão automático e a personalização.
Então, cada anúncio para cada palavra-chave, eles tinham aí uma série de informações que foram bastante úteis para eles como para crescer no mercado e abocanhar aí o mercado de busca. Hoje em dia eles têm aí ainda uma grande parcela do mercado, né? É um dos principais, tem aí, se a gente for olhar as buscas hoje no Google Analytics, né, do que gera tráfego para sites, a gente tem aí que Google tanto a busca orgânica como a busca paga, elas chegam a ser, às vezes, 90% do tráfego. E também eles fizeram o Google Analytics, fechando aí o ciclo, né? Onde a pessoa, onde os negócios e agências, né, obviamente, podiam analisar os resultados, o comportamento dos usuários e a rentabilidade das campanhas. Então aí é que eles conseguiram fechar o ciclo, né? Hoje em dia, muitas empresas, muitos negócios, eles conseguem funcionar apenas trabalhando esses três negócios. Usando essas três ferramentas, já dá para você ter uma previsibilidade do negócio, montar estratégias que tragam resultados. De um lado, trazendo o tráfego para o site, e do outro lado, analisando o que ele acontece. E a partir daí, é, modificar estratégias e otimização. Então, como usar o Google para campanhas? A gente tem os resultados orgânicos do Google, que é o mais conhecido, né? Que é o que é gratuito, né? Então a gente tem para as páginas web. A gente tem o Google Meu Negócio, que são para negócios locais. A gente tem os resultados de vídeo e as notícias. Com isso, aqui a gente fala que são gratuitos, mas a gente sabe bem que não é nada gratuito, né? Porque os profissionais é todo um negócio aí que tem que, para conseguir esse posicionamento, tem que montar a estratégia, tem que produzir conteúdo, tem que chamar nós, né, especialistas aí de marketing digital para montar a estratégia, mas o cliente não tem que pagar diretamente para o Google para aparecer nesses resultados. Aí a gente tem as mídias pagas. Um dos grandes mercados do Google aí é a busca por texto, né? Então são os famosos links patrocinados. A gente também tem o Google Shopping, que também aparece aí nos resultados de busca. A gente tem aqui a mídia paga, que é o que a gente chama de display, que aqui eles também têm esse braço, mas aqui eu vou abrir um parênteses, né? A Abrad está fazendo um curso, agora a gente está tendo com o Fábio sobre mídia programática e tudo mais. Ontem foi a segunda aula, hoje tem a terceira aula, muito legal o curso. A gente vê que mídia programática, o Google não é tão o forte deles, essa parte, porque eles são de acordo com o Fábio, é Tier 2, Tier 3, eles têm uma qualidade menor dos sites que a gente pode direcionar, né? Por exemplo, eu tentei aí algumas vezes aparecer em alguns sites através das campanhas de Google Ads, né, aparecer alguns sites de referência, por exemplo, o UOL ou o Globo, né, esses sites mais em que há uma maior confiança, o Google, através do Google Ads, eu não consegui muito esse resultado. Então, se for para fazer campanhas de mídia paga, de display, eu recomendo tentar alguns outros parceiros para fazer uma coisa mais com maior qualidade, com maior segurança, né? O Google ele tem ele atinge mais sites de long tail, né? Blogs e coisas assim que eles não são
é mais difícil a gente fazer essa segmentação. A gente não consegue ter a segurança da qualidade do conteúdo que aparece. A gente tem também o YouTube, né? Que pode aparecer tanto aqui na busca, na busca no YouTube, ou também aqui nos vídeos, né? Antes, no meio ou depois dos vídeos que a gente está assistindo. E também, aqui trazendo aqui a análise de resultados, a gente tem o Google Analytics, onde a gente pode ver é, quais são os comportamentos, os resultados que acontecem aqui, né? É muito importante a gente configurar corretamente o Google Analytics. Eu não vou falar aqui especificamente de como isso deve ser feito, mas a gente tem que pensar nos eventos de conversão, quais são os eventos que a gente quer monitorar de resultados nas nossas campanhas. Então, não é só, a gente não pode só considerar o envio de formulários, por exemplo, que a gente usa, esses são os principais, mas a gente tem alguns outros eventos que a gente pode considerar para analisar o comportamento do usuário. Então, às vezes, se a gente manda uma campanha para uma landing page que tem um vídeo, né? Eu acho que é importante a gente mensurar se a pessoa viu esses vídeos, quanto tempo ela assistiu desse vídeo na nossa página, no nosso site. Esses são sinais que a gente tem que configurar no Google Analytics para a gente entender se os resultados da campanha estão sendo positivos, se estão sendo negativos e fazer essa análise. Né? Aqui a gente vê que campanhas que são relativamente semelhantes, a gente tem taxas de conversão diferentes. A gente tem que ter essas análises, se perguntar fazer essas perguntas para a gente e otimizando os resultados da campanha, direcionando verba e esse tipo de coisa. Tudo bem até aqui, gente? Bom, I believe yes. Aqui a diferença básica, a gente vai direcionar aqui mais para uma questão de SEO e links patrocinados, né? Mas também com relação à mídia paga. Quais são as diferenças básicas entre um e outro? Né? Mídia paga, os resultados são automáticos. A gente configurou as campanhas ali no Google, elas têm verba, os resultados já começam a acontecer de forma basicamente automática. Enquanto no SEO, os resultados vão ao longo do tempo, que depende de concorrência, depende da qualidade do seu site, depende da autoridade, né? Depende aí de alguns outros fatores, não necessariamente do seu negócio. Na mídia paga, você não precisa necessariamente alterar a página. Obviamente, se você otimizar uma página de acordo a um objetivo, a uma palavra-chave, você vai acabar tendo benefícios como aumento do índice de qualidade e, consequentemente, de CPC, vai diminuir o seu CPC. Já no SEO, a gente precisa trabalhar a página especificamente. Se a gente não trabalhar a página com determinada palavra-chave, a gente não vai aparecer. O posicionamento é de acordo com a configuração da campanha, então a gente consegue mexer, né, analisar os índices ali no Google Ads e ir ajustando. Às vezes a gente descobre que se a gente ficar sempre na primeira posição, a gente vai pagar um CPC mais alto e a gente pode falar, não, a gente quer diminuir o CPC, não quer sempre estar na primeira posição, a gente pode aparecer na segunda, terceira posição para distribuir melhor a verba. São análises que a gente pode fazer. No SEO, a gente tem mais de 250 fatores de posicionamento, né? E tem a questão da concorrência. Então, a gente não consegue muito ter uma certeza
se a gente vai posicionar, né? Eu não sei vocês, mas aqui no SEO a gente sempre, para qualquer pergunta que façam, a gente vai responder depende, né? Enquanto que nos links patrocinados a gente pode já assegurar alguma coisa, a gente pode, depende de verba, né? Principalmente, mas a gente consegue trabalhar com uma assertividade maior. Por outro lado, na mídia paga acabou a verba, acabou a visibilidade, né? Enquanto que no SEO eu falo que é uma posição conquistada, né? Porque é todo um trabalho que é feito para a gente ter aquela posição, ela independe de verba. Ela tende a permanecer ao longo do tempo. A gente só perde uma posição no Google se a gente fizer alguma coisa errada, né? Uma mudança no site, uma reestruturação, coisa assim, e não se atentar aos redirecionamentos, ou se o concorrente fizer alguma coisa melhor. Né? Tem também se mudar o algoritmo do Google. Às vezes tem algumas mudanças de algoritmo de Google, aí a gente pode acabar perdendo o posicionamento. Por outro lado, bom, concluindo, a mídia paga ela tem uma maior agilidade. Enquanto no SEO, a gente trabalha todo o site, todo o negócio ele é otimizado. Então, é um negócio muito mais estrutural e a médio e longo prazo do que uma campanha de mídia paga, que a gente pode fazer uma landing page que não tem linkagem nenhum no site e começar a rodar. E aí a pergunta, né? Onde que a proposta desse papo, desse talks, é onde essas ferramentas se encontram, né? Apesar de elas serem é, é, diferentes, muitas vezes elas são trabalhadas por equipes diferentes, né? Provavelmente nas agências de vocês a gente tem uma equipe de SEO e a gente tem uma equipe de links patrocinados ou de mídias separadas, mas eles basicamente eles trabalham juntos. No quê? Nas palavras-chave e na intenção. E aí aqui a gente vai mostrar como elas se juntam. Então, as palavras-chave, para que elas servem? No SEO, elas trabalham a arquitetura do site, a navegação, páginas de categoria, tipos de conteúdos. Então, a gente tem conteúdos que são institucionais, a gente tem conteúdos que são para blogs, a gente usa as palavras-chave, obviamente, nas URLs e no conteúdo interno das páginas. Title tag, meta description, heading text, alt text, aí a gente usa essas palavras-chave. Já no Google Ads, elas devem ser usadas na estruturação de conta, nas campanhas, nos grupos de anúncio e, obviamente, nos anúncios. Vocês devem aí ter trabalhado com no Google Ads. O Google Ads ele começa a sugerir, de acordo com com os seus grupos de anúncio, ele começa a sugerir que você use uma palavra-chave, ele sugere palavras-chave para serem usadas nos anúncios para aumentar a qualidade desses anúncios, né? E outra coisa muito importante no Google Ads é a questão da negativação da palavra-chave. É muito importante a gente entender quais palavras-chave elas devem ser negativadas, porque isso vai otimizar, vai aumentar a qualidade da sua campanha, vai evitar de perder dinheiro do cliente. Como que isso acontece? Então, o funil de vendas e de relacionamento tem muito a ver com a questão das palavras-chave. Então, a gente tem aqui, né, do comportamento, a gente tem as buscas que são informacionais, né, que bem topo de funil, a gente tem a análise, que aí a gente já está mais perto da decisão, a gente tem buscas que são feitas na hora que a pessoa, o usuário está perto da decisão, a gente tem um, o momento da venda, né? O momento de que
a pessoa decide por gerar um lead, por fazer uma compra no site, e a gente tem o momento de pós-venda. Então, em cada momento desses, a gente tem uma oportunidade de impactar as pessoas, um tipo de conteúdo, mas a gente tem também um tipo de palavra-chave, um tipo de palavra que a gente vai usar em cada um desses momentos. Aqui a gente tem, né, os tipos de buscas. Então, a gente tem a busca informacional, quando a pessoa é um interessado ou está se buscando sobre um problema. Então, aqui a gente tem uma bem topo de funil. Então, a gente tem, por exemplo, esportes. A gente tem rafting, que são buscas bem genéricas. Quando a pessoa quer se aprofundar, ela vai para o momento da análise. Quais são as soluções? Quais são as opções de mercado? A gente trazendo rafting aqui para São Paulo, a gente tem rafting em Brotas, a gente tem rafting em Juquitiba, tem algumas outras regiões, mas as pessoas, a gente já está aqui nesse momento já refinando uma busca, já está mais próximo aí do momento de decisão do usuário, da pessoa. E a gente tem, obviamente, o momento da decisão, em que a pessoa começa a comparar as opções que existem, e aqui a gente vai começar a trabalhar a confiança, né? Aqui, trazendo para a busca, a gente tem as buscas por pacotes de rafting em Brotas, em que uma pessoa já sabe onde quer ir, já viu as diferenças entre as cidades, já viu, aí tem bastante informação. E a questão da confiança aí são os sinais sociais. É quando a pessoa já foi ver o seu o Instagram, já foi uma coisa muito mais abrangente, né? Foi ver Instagram, viu comentários no Google, né? Já é uma coisa bem mais específica. Isso tem muito a ver com a teoria da cauda longa, que é o long tail. Aí isso daqui é muito de SEO, né? Já desde 2006 essa questão acontece, em que a gente vê que uma busca, uma palavra-chave muito genérica como esporte, ela tem bastante tráfego, mas ela tem também uma maior dificuldade de posicionar. Então, porque aqui a gente vai concorrer com ah, o UOL, por exemplo, portais, né? Pessoas que estão fazendo buscas muito genéricas, a gente acaba concorrendo com, com mercados, com sites que não são concorrentes diretos, mas porque eles têm muita busca, têm muito conteúdo. E conforme o usuário, a pessoa vai refinando a sua busca, a gente vai diminuindo a quantidade de tráfego, a dificuldade também, né? Então ela vai refinando a busca. Então a gente vem em esportes, esportes aquáticos, rafting. Perdemos o som. Muito aqui a quantidade de buscas, a possibilidade de geração de tráfego, mas ao mesmo tempo a gente vai chegando num momento muito mais próximo do momento de conversão do usuário, da pessoa, né? A gente tem menos concorrência. Por exemplo, para quem quer fazer, está fazendo uma busca de rafting em Brotas, talvez não interesse tanto ter rafting em Juquitiba, né? Para a gente que está aqui do lado do gerenciamento de campanhas, talvez já não seja tão interessante aparecer como uma opção na hora da busca. Por quê? O que acontece? Quanto mais perto da conversão, ou seja, quanto mais específica a palavra-chave, teoricamente, é maior o CPC. Porque o Google sabe, através do leilão ali do comportamento, que é mais específico. Então, aí a gente mesmo, a gente começa a sugerir um CPC mais alto, porque a gente sabe que a tendência de fazer a conversão numa busca muito específica é muito maior.
Eu não sei se vocês já observaram aí esse tipo de comportamento aí nas campanhas de vocês. E o Google Analytics, o que que ele tem a ver com as palavras-chave? Quando a gente vê aqui que o Google Analytics, ele, na hora que a gente configura as campanhas, a gente tem esses resultados específicos aqui no Google Analytics. Então é muito importante a gente usar esses termos de uma maneira clara e estrutural para a gente poder utilizar o Google Analytics e analisar os resultados, né? Aqui a gente pode ver que, obviamente, a São Paulo aqui tem uma taxa de conversão maior, mas a gente vê que, por exemplo, numa busca aqui, ABC, né, é uma região aqui perto de São Paulo, né, Grande São Paulo, a taxa de conversão é um pouco menor, né? A verba é menor e tudo mais, mas é importante a gente ter essas segmentações nas nossas campanhas para a gente poder discutir estratégias com o cliente. Provavelmente a gente vai ver que o CPC em São Paulo, nas nossas campanhas de Google Ads, é muito maior do que para o ABC, por exemplo, né? Então é importante a gente fazer essas segmentações, essas estruturar as nossas campanhas para a gente analisar isso e fazer direcionamento de verba, tá? Então, como estruturar as campanhas? Né? É importante a gente fazer a estruturação das campanhas, a gente separar o que são palavras-chave de marca nas nossas campanhas de Google Ads. Porque as campanhas de marca, elas são muito mais baratas, o CPC ele tende a ser muito mais baixo e a taxa de conversão altíssima, né? Porque é uma pessoa, quem foi impactado por esse tipo de campanha, ela já conhece a marca, já teve uma experiência. Então, é importante a gente ter essa separação para a gente direcionar a verba. A gente precisa ter umas campanhas genéricas de topo de funil em que saber que a taxa de conversão ela é mais baixa e teoricamente o CPC ele é mais baixo também, mas a gente separar esse tipo de coisa para a gente poder direcionar e fazer essas análises. E também a gente ter aí a intenção de compra. É, por exemplo, comprar tênis Nike vai ter uma taxa de conversão, a gente vai ter um momento ali de compra muito mais próximo do que a pessoa que está procurando por ahm, uma marca, um tênis de corrida, por exemplo. Né? Então a gente precisa entender esse tipo de coisa e o ideal é estruturar a campanha para a gente ter isso, para a gente ter percepção de como direcionar a verba de uma maneira ideal, né? Esse tipo de coisa, ele é bastante importante para campanhas de clientes pequenos, principalmente, que eles não têm muita verba, né? Para a gente direcionar isso de uma maneira ideal, a gente precisa sempre estar analisando isso. E aí, aqui, falando do tema polêmico, né? Daí da mídia. A gente tem aí no Google, a gente tem as campanhas de PMax, né? Por que que elas são tão polêmicas, digamos assim? Porque elas acabam misturando todo esse tipo de segmentação, elas acabam misturando tudo dentro de um baú que a gente nem sabe direito o que está acontecendo, né? Aí tem todo o aprendizado que a gente pode ter fazendo essa estruturação de campanhas, né? De momento de compra,
buscas pela marca, esse tipo de coisa. A gente não tem isso com as campanhas PMax e essas campanhas altamente automatizadas, né, através da inteligência artificial. É basicamente a gente dá o dinheiro para o Google, fala: olha, Google, eu quero que você pegue esse meu conteúdo, veja meu site e faça vender, né? Ele vai passar todo um aprendizado, toda essa estruturação que a gente faz previamente, ele não vai fazer, ele vai começar a jogar automaticamente algumas opções, vai jogar no display, vai jogar em buscas de topo de funil, aí depois ele faz toda ele mistura tudo, digamos assim, e a gente não vai saber onde está sendo gasto, né? Então, onde está indo o aprendizado? Pode ser que a médio e longo prazo os resultados sejam positivos, né? Eu fiz algumas experiências aí de 2, 3 meses acontecendo PMax, mas eu ainda é difícil, né, a gente jogar essa responsabilidade para o Google, porque muitas vezes, é, por exemplo, eu tive alguns clientes que são realmente pequenos, por exemplo, uma lavanderia na Zona Norte, né, de São Paulo. Para o Google, ele misturava todas as coisas, né? A lavanderia, a gente queria fazer campanha para lavanderia para tapetes, especificamente, porque é uma coisa que eles tinham uma margem maior, o ticket era maior, então a gente consegue segmentar na estruturação da campanha, na negativação de palavras-chave. E na PMax a gente não consegue isso. Então, dependendo aí do tipo de cliente, eu definitivamente não recomendo o uso de campanhas de PMax. Aí aqui alguns casos de sucesso, a gente vê aqui um e-commerce de moda em que eu comecei a trabalhar com esse cliente em outubro, né? Ele veio comigo, ele veio perguntar: olha, Marcos, a gente faz campanha de Google Ads, mas a gente não está trazendo muito resultado. Será que você poderia ajudar a gente e tal? Aí eu fui olhar a campanha e ela estava muito genérica. E a coisa que eu fiz aqui em novembro, a gente começou a estruturar essa campanha, de pensar nessa questão das palavras-chave, o que são palavras-chave de topo de funil, o que são palavras, considerando esse long tail, fazendo essa estruturação, a gente consegue resultados bastante relevantes, né? A gente em 2 meses, né? Considerando aí que muitas vezes novembro, dezembro aí são, dependendo do mercado, são meses que a gente tem queda, né? Mas aí, em janeiro a gente teve um aumento de 72% em comparação a novembro, né? Então, às vezes, foi, né, essa estruturação a gente consegue trazer alguns resultados bastante relevantes. Aqui para um motel, o simples uso de uma palavra-chave, né? Aqui é importante a gente considerar como palavra-chave, né? A gente não pode usar, misturar palavras, coisas aspiracionais, onde você deixa eu pensar, o prazer a dois, coisa assim, né? Venha sentir-se bem, né? Uma noite de felicidade, sei lá, alguma coisa assim, é diferente de usar a palavra motel
com melhores quartos, coisa assim, né? Por exemplo, a gente vê aqui, falando das segmentações, né? A gente tem aqui a questão das, das outras palavras-chaves, a gente trabalhar elas, né? Switches com TV, switches com hidromassagem, coisa assim. Essas páginas elas são importantes aí também para a gente trabalhar essas palavras-chaves em todo o site aí, no caso. E é isso, pessoal. O que que vocês acharam? Que dúvidas gostariam de conversar? Bom, Marcos, vamos deixar aberto aqui para as pessoas poderem, então, se comunicar com você aqui da melhor forma que preferirem, tá bom? Tá bom. A gente tinha uma proposta de seguir até aqui, até as 12, né, Marcos? Se você quiser Isso. aproveitar mais esse tempo para falar sobre algumas ferramentas pontuais mesmo, utilizadas pelo Google, fique à vontade. A proposta aqui, a gente Uhum. tinha também a intenção de abordar a utilização de algumas ferramentas. Se você quiser dar um overview sobre as principais ferramentas utilizadas para performar com o Google, fique à vontade. Tá bom. É, bom, uma outra. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Deixa eu ver aqui. É, deixa eu. Outra ferramenta aí importante que a gente tem aí da estratégia, né? A gente falando aí do Google Ads, das ferramentas do Google. é, Outra ferramenta do Google que a gente usa bastante é a questão do Google Tag Manager, né? O Google Tag Manager, ele é onde eu falei para vocês da questão de configuração, né, dos eventos e coisa assim no Google Analytics. Então, o que acontece? O Google Analytics, ele é uma ferramenta ah, burra, digamos assim. Ele não entende o que é o comportamento do site, o comportamento do usuário no site, né? O Google Analytics, ele apenas expõe as ferramentas, as informações que são passadas para ele, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Marcos, a gente também tem algumas perguntas aqui no Ah, eu chat. não vi. Aí, se você quiser ler ou se quiser que a gente leia para você, mas acho que você lendo dá para entender melhor Ah, eu e não, nem responder a vi essas galera. perguntas, gente. Desculpa. Não tem visibilidade muito aqui. Cadê? Ah, tem um monte de pergunta aqui. Desculpa, pessoal. Vamos lá. O impacto da IA nas estratégias de SEO e Ads no Google, que o Júlio aqui perguntou. Bom, a IA, ela está mudando a questão de o momento da busca. As buscas que são feitas na IA, se a gente for pensar, elas são muito, eu entendo que elas são muito mais informacionais, né? É a pessoa perguntando, é o usuário fazendo perguntas bem de informação, de saber que caminho seguir, coisa assim. Elas não são tanto das pesquisas,
ela não impacta tanto nas pesquisas, no meu entender, ela não impacta tanto nas pesquisas são no momento de compra, né? Porque a gente vê, né? Eu vi aí alguns casos. Esse tipo de busca ainda gera muito tráfego para os sites de marcas, para quando a pessoa pergunta sobre uma marca, sobre algum tipo de alguma coisa assim, já a ideia, o Google ele ainda, os resultados orgânicos ele ainda são muito mais precisos do que a IA, né? Mas a gente vai ver, a gente precisa muito ver ainda como que isso vai acontecer, qual vai ser a adoção das pessoas para a IA, né? De como as pessoas vão usar a IA. A gente vê ainda que estão começando a aparecer um, agentes de IA como tráfego para os sites, mas ainda não bate, não chega perto ainda do que é o Google, né? Ainda são 5%, né? A gente tem que observar ainda o que vai acontecer, né? A gente não estamos aqui num momento muito nebuloso ainda, sabendo o que vai acontecer. O que sim é importante a gente trabalhar. As estratégias para aparecer na IA, elas são basicamente ainda considerando SEO, elas são a mesma coisa. Porque as IAs, elas também consideram quando que uma marca ou um produto apareceu na mídia, né? Isso daí é uma estratégia que a gente de SEO é a estratégia de link building, PR, né? Digital PR, que a gente chama, que é assessoria de imprensa digital, fazer a sua marca aparecer. Isso daí vai ajudar também na IA, mas é uma estratégia que é de SEO já, né? É, o Google, nas buscas locais ainda, o Google ainda tem uma, uma predominância aí, né? A questão do Google Meu Negócio, então, é, ainda a IA não bate nisso, né? Ainda é Google Meu Negócio ou ah, próprio Google Maps, quando a gente faz uma busca, né? Pizzaria perto de mim, por exemplo, isso daí é SEO ainda, né? O Google Ads, a tendência é que ele comece, daqui a pouco ele vai começar a aparecer resultados patrocinados na IA deles, né? No próprio no Bing ou né, da Microsoft, também deve começar a aparecer daqui a pouco os resultados, estratégias de campanhas aí para gente aparecer nas IAs. Aí aqui o Gabriel, bom, aí acho que essa pergunta do Júlio e do Ricardo. Tudo bem para vocês? Aí do Gabriel Santana aqui. Obrigado. A questão do display não ser muito efetivo para exibir ads em grandes sites. Você teria alguma informação sobre o Google DV 360? Então, Gabriel, eu não cheguei a me especializar justamente nessas plataformas mais robustas, tá? Eu trabalhei, minha experiência é mais com clientes menores, com verbas menores, e por isso aí eu acabei não ofereço esse tipo de serviço ainda, né? Hoje em dia já esse insights aí que me apareceu, a gente precisa fazer, né, esse teste e analisar essas informações, ver se a gente consegue aparecer nesses sites. Acredito que sim, que o DV360 possa ter essa possibilidade. Eu usei o Google Ads, o simples mesmo, né? Então, sim, deve ter essas outras opções de segmentação maior. Sobre a PMax, bom,
acho que do Paulo, né? Acho que a Pemax, ela é é um tipo de campanha que está sendo enfiada goela abaixo via pelo pessoal do Google, né? Eles têm sugerido bastante a gente montar essas campanhas em que elas são totalmente automatizadas. A gente passa uma página para o Google vai entrar com o robô dele, né? O Ads, ele também tem um robô, a gente tem os robôs de Ads e a gente tem o robô de SEO, né? O do orgânico, eles são robôs diferentes, apesar de parecidos, mas esse robô do Ads, ele vai entrar no site e ele vai começar a pegar as informações. Aliás, isso daí uma ótima pergunta, porque se você não tem um site estruturado para as suas palavras-chave, para os seus produtos, serviços, de uma maneira clara, aliás, uma informação muito relevante, o robô do PMax, ele não vai conseguir entender isso. Por exemplo, se você tiver um site single page, por exemplo, você traz poucas informações para uma campanha PMax. E aí, essa campanha PMax, ele vai automatizar tudo. Ele vai gerar os seus vai dar sugestões de palavras-chave, vai dar uh, sugestões de anúncios e tudo mais, mas é uma caixa preta. Esse que é o problema. A gente não consegue segmentar isso, a gente não consegue muito estruturar e definir de uma maneira um, pragmática, digamos assim, a gente não consegue fazer esse tipo de coisas nas campanhas PMax. Então, a campanha PMax é a gente falar, olha, Google, então esse é meu site, veja o que para eu aparecer, e aí ele vai entrar e você vai colocar a verba aí para funcionar. Vai colocar quanto dinheiro for possível e só que não vai ter como mexer muito nela, ali, afinar ela, né? Segmentar, otimizar. Você não tem muitas opções para fazer isso na PMax. Então, se ela é para um cliente que às vezes muito pequeno, em que tem poucas opções de verba que a gente não tem, né? Porque a gente vende, muitas vezes a gente vende para os nossos clientes estratégia, otimização, esse tipo de coisa, né? Entender a campanha como funciona, raciocínio, né? O nosso conhecimento todo, às vezes o cliente não tem verba para pagar isso, né? Todo esse conhecimento, estruturação de agência, né? Mídias e tudo mais. Então, talvez aí nesse caso, para clientes pequenos, é válido usar, né? Mas aí é uma coisa muito genérica, né? A gente não vai conseguir otimizar. Eu, com as nossas, com os meus clientes aqui, eu digo, eu brigo com o Google, né? Vocês já deve ter gente ligada aí para vocês, o pessoal do Google ligar e falar para vocês, olha, tem que aumentar sua verba, faça uma campanha de PMax e coisa assim, porque obviamente eles têm que ganhar dinheiro, eles têm as metas deles para cumprirem, e eu simplesmente eu falava, não, meu cliente tem essa verba e a gente vai fazer isso. E a gente, às vezes, as nossas campanhas, a gente tem que tomar cuidado com esses sinais, né? Às vezes a gente tem uma campanha no Google Ads ali, e ele está falando, essa otimização está baixa, porque você não está colocando todo o dinheiro possível. Então, a gente não. Eu falo, azar o seu amigo Google, meu cliente está feliz, essa é a verba que ele tem, eu não vou mexer nisso daí. Então, o que acontece? Com a Pmax, a gente não tem muito essa, né? Com, eu consigo separar o que, que é uma lavagem de tapete do que uma lavanderia de roupa. São mercados diferentes na Pmax, fica difícil da gente fazer essa segmentação, tá certo?
Ah, de novo do Paulo, o Pmax tem uma dependência de uma boa aplicação e configuração do Tag Manager. Sim, todas e quaisquer campanhas elas precisam de uma aplicação e configuração do Tag Manager, qualquer delas. Então, o que acontece? O que eu ia falar, né, o Tag Manager a gente usa para a gente fazer o site, enviar sinais, enviar mensagens ou informações para o Google Analytics e o Google Analytics vai conversar com o Google Ads, por exemplo, né? O Google, a gente pode configurar uma campanha, um evento de conversão através do Google Tag Manager, um evento de conversão, sim, formulário ou enviado, né? Ou cadastro de lead, por exemplo. Isso daí é um objetivo de conversão, a gente pode ter isso, mas a gente pode ter alguns outros sinais, alguns outros eventos que eles podem dar uma ideia para se está indo bem. Por exemplo, se assistiu o vídeo, se a pessoa chegou, viu 45% da página, esses daí podem ser objetivos secundários. E isso a gente configura no Tag Manager. E aí a gente pode fazer essa conversão fazer essa integração no Google Ads. Também, né, tem os pixels de conversão, as informações do Google Ads, das campanhas de Google Ads ou até Facebook, coisa assim. Isso daí a gente configura através do Google Tag Manager. Por aqui rodamos PMax para alguns clientes. No segmento automotivo e temos resultados interessantes quando a conversão é mais complexa, sempre em paralelo com campanhas de pesquisa. Justamente a gente tem que analisar, né? Sempre ir testando, porque esse é um ponto, a gente tem nas nossas ferramentas, a gente tem ali o que é efetivo, né? O que acontece de informação. A gente não tem, pelo menos com configurações básicas, saber a qualidade do lead que está tendo, né? Isso daí são outras informações que a gente tem que ir buscar no nosso CRM, né? E fazer essas integrações. O Marcos, desculpe interromper aqui, enquanto você finaliza aí as respostas, a Sueli vai colocar aqui algumas informações sobre a Brad e um QR Code também para as pessoas interagirem com o conteúdo aqui da nossa apresentação, para a gente entender se a gente precisa tratar mais algum outro ponto ou não, enfim, é uma pesquisa de satisfação enquanto você vai finalizando, até para respeitar um pouquinho o horário que a gente se propôs, tá bom? Muito Tá obrigado bom. aí pela sua apresentação. Vamos em frente. Obrigado, Paulo. Obrigado, Brad. Bom, aqui tem mais uma pergunta só. Quando a conversão é clique em botão de WhatsApp ou ligação no site. Ai. Pode seguir, Marcos. Ela está colocando aqui alguma coisa na tela, mas vai você aí Tá. explicando, respondendo as perguntas. Botão WhatsApp, a Pmax tende a gerar mais conversão, muita conversão de baixíssima qualidade. Cliques nos botões que nunca viram conversas ou ligações de fato. Exatamente. Essa é a questão de você ter as segmentações aí, as conversões de campanhas, né? Eu tenho uma briga, uma frustração bastante grande, que às vezes a gente faz campanha de display para uma coisa séria, digamos assim, e aí a gente acaba vendo uma campanha de YouTube e a gente acaba vendo que o que gerou clique, que gerou contato no WhatsApp foi vídeo da galinha pintadinha, que faz sentido dentro de como o Google funciona, porque, né? Por exemplo, foi um pai ou uma mãe que pesquisou sobre determinado assunto, visitou determinado site, né? Então tá dentro do perfil de pessoa que vai ser impactada pelo negócio, mas quem
clicou no anúncio foi a criança que estava vendo o site da galinha, vindo o vídeo da galinha pintadinha. Isso dá muita raiva, não é verdade? Nossa, eu fico bastante estressado com isso, reclamo com o Google, mas eles não dizem nada. Mas é justamente, a gente precisa, o grande lance, né, do marketing digital e do informações baseadas em dados e tudo isso, é a gente questionar essas informações, analisar essas informações e, ir otimizando e questionando e sempre buscando outras análises, outras opções. Então, por exemplo, né, fazer esses testes com mídia programática, que às vezes podem trazer resultados melhores, né? Obviamente, isso daí acaba saindo eventualmente um pouco mais caro, digamos assim, mas a gente tem que analisar aí os resultados, ver todas essas informações aí, justamente esse é o nosso trabalho aí como agentes digitais, é pegar todas essas análises, essas opções e levar para o cliente, né? As observações que a gente tem e trazer opções, otimizações, criar novas landing pages, outras estratégias, negativar determinados canais, enfim, né? Esse é o nosso dia a dia aí. E bom, eu queria agradecer aí, Paulo, Abrade, a presença de vocês. É, respondam aí essa pesquisa para a gente saber aí se tem algumas informações a mais que vocês queiram. E tamo aí. Muito obrigado, Marcos. Obrigado também pela participação de todos. A gente teve uma audiência acima da média aqui, o que significa que o tema é bem interessante, desperta o interesse de todo mundo. Então, muito obrigado aí pela sua colaboração e compartilhamento de conhecimento. Um grande abraço e Legal, uma boa obrigado, quinta para gente. todos. Boa quinta.